Capítulo 12. A causalidade. Toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa, todas as coisas acontecem de acordo com a lei. O acaso é simplesmente um nome dado a uma lei não reconhecida. Existem muitos planos de causalidade, mas nada escapa à lei. O Kybalion. O sexto grande princípio hermético, o princípio de causa e efeito, implica a verdade de que a lei permeia o universo, que nada acontece por acaso, que acaso é simplesmente uma palavra para indicar uma causa existente, porém não reconhecida ou percebida, que os fenômenos são contínuos, sem interrupção ou exceção. O princípio de causa e efeito subjaz a todo pensamento científico, antigo e moderno, e foi enunciado pelos instrutores herméticos em tempos remotos. Embora tenham surgido muitas e variadas disputas entre as diversas escolas de pensamento, essas polêmicas giravam, sobretudo, em torno dos detalhes das operações do princípio, e ainda mais frequentemente, tratavam do significado de determinadas palavras. O princípio subjacente de causa e efeito foi considerado correto por praticamente quase todos os pensadores do mundo dignos desse nome. Pensar de outro modo seria subtrair os fenômenos do universo ao domínio da lei e da ordem, e relegá-los ao domínio de algo imaginário a que os homens deram o nome de acaso. Um pouco de atenção mostrará a todos que, na verdade, não existe nada que se possa chamar de puro acaso. O dicionário Webster define a palavra acaso da seguinte maneira: um suposto agente ou modo de atividade diferente de uma força, uma lei ou um propósito, a operação ou atividade de tal agente, o suposto efeito de tal agente, um acontecimento, contingência, casualidade, etc. Contudo, uma breve reflexão nos mostrará que não pode haver um agente como o acaso, no sentido de alguma coisa extrínseca à lei, alguma coisa exterior à causa e efeito. Como poderia existir algo que estivesse em ação no universo fenomênico, ignorando por completo as leis, a ordem e a continuidade deste último? Um algo assim dependeria por completo da orientação ordenada do universo, e seria, portanto, superior a ela. Não podemos imaginar nada fora do todo que esteja fora da lei, e isso simplesmente porque o todo é a própria lei. Não há lugar no universo para uma coisa fora e independente da lei. A existência de tal coisa tornaria sem efeito todas as leis naturais, e mergulharia o universo em anarquia e falta de leis. Um exame cuidadoso mostrará que aquilo que chamamos de acaso, nada mais é que um termo destinado a exprimir as causas obscuras, causas que não conseguimos perceber, causas que não conseguimos compreender. Em inglês, acaso, chance, deriva de fall, que significa cair, e como substantivo, queda, como em A Queda dos Dados, dando a ideia de que tal queda, e as de muitos jogos de azar, é simplesmente um acontecimento fortuito, episódico, eventual, que não tem relação com nenhuma causa. E é esse o sentido em que geralmente se emprega o termo. Todavia, quando a questão é examinada de perto, vê-se que não há nenhum acaso na queda dos dados. Toda vez que, ao ser lançado, um dado mostra um número qualquer, obedece a uma lei tão infalível como a que rege a revolução dos planetas ao redor do Sol. Por trás da queda do dado, há causas, ou cadeia de causas, que vão muito além do que a mente pode alcançar. A posição do dado nas mãos, a quantidade de energia muscular despendida no lançamento, a condição da mesa, etc., são causas cujo efeito pode ser visto. Contudo, por trás dessas causas observáveis existem cadeias de causas invisíveis, cada uma das quais exerce uma influência sobre o número do dado que se lança para cima. Se um dado for lançado um grande número de vezes, ver-se-á que os números mostrados serão mais ou menos iguais, isto é, haverá um número razoavelmente igual de 1 ponto, 2 pontos, etc., proveniente da posição mais alta. Lançai uma moeda ao ar, e ela poderá cair tanto como cara, quanto como coroa. Contudo, fazei um bom número de arremessos e o número de caras ou coroas ficará praticamente nivelado. Esta é a operação da lei do termo médio. Contudo, tanto o lançamento mediano como o simples são regidos pela lei de causa e efeito, e se conseguíssemos examinar as causas precedentes, veríamos claramente a impossibilidade de o dado cair de maneira diferente do que o fez, nas mesmas circunstâncias e ao mesmo tempo.
Dadas as mesmas causas, os mesmos resultados serão obtidos. Sempre há uma causa e um porquê para todos os acontecimentos. Nada acontece sem uma causa, ou melhor dizendo, sem uma cadeia de causas. Alguma confusão surgiu na mente de pessoas que consideraram esse princípio, porque não conseguiram explicar como uma coisa podia ser a causa de outra coisa, isto é, ser a criadora da segunda coisa. Na verdade, nenhuma coisa pode causar ou criar outra coisa. Causa e efeito lidam apenas com acontecimentos. Um acontecimento é aquilo que advém, chega ou acontece como resultado ou consequência de algum acontecimento precedente. Nenhum evento cria outro evento, mas é simplesmente um elo precedente na grande cadeia ordenada de acontecimentos procedentes da energia criadora do todo. Há uma continuidade entre todos os acontecimentos precedentes, consequentes e subsequentes. Há uma relação entre tudo que veio antes e tudo que vem agora. Uma pedra é deslocada de um lugar montanhoso e quebra o teto de uma cabana lá embaixo, no vale. À primeira vista, consideramos isto como um acontecimento aleatório, porém, quando aprofundamos nosso exame da questão, encontramos uma grande cadeia de causas por trás desse acontecimento. Em primeiro lugar, houve a chuva que amoleceu a terra que sustentava a pedra e que a deixou cair. Por trás disso, houve a influência do sol, de outras chuvas etc., que gradualmente desintegraram o pedaço de rocha de um pedaço maior. Depois, houve as causas que levaram à formação da montanha e seu surgimento do solo, graças às convulsões da natureza. E assim por diante, infinitamente. Depois, poderíamos procurar as causas que produziram a chuva. Em seguida, poderíamos examinar as causas da existência do telhado. Em suma, logo nos veríamos envolvidos numa profusão de causas e efeitos, de cujas malhas intrincadas logo desejaríamos nos desenredar. Assim como um homem tem 2 pais, 4 avós, 8 bisavós, 16 trisavós e assim por diante, até que em 40 gerações se calcule que o número dos avós remonte a muitos milhões. O mesmo acontece com o número de causas que se oculta sob o mais trivial dos acontecimentos ou fenômenos, como a entrada de um pequeno cisco em nossos olhos. Não é fácil fazer a partícula de fuligem remontar ao período primitivo da história do mundo, quando ela fazia parte de um tronco maciço de árvore que mais tarde foi transformado em carvão, até que finalmente passou diante de nossos olhos em seu caminho rumo a outras aventuras. E uma poderosa cadeia de acontecimentos, causas e efeitos trouxe-o à sua condição atual, e o último desses acontecimentos é apenas uma cadeia de eventos que produzirão ainda outros nos próximos séculos. Uma das séries de acontecimentos decorrentes da minúscula partícula de fuligem foi a escrita destas linhas, que fez com que o tipógrafo e o revisor executassem determinado trabalho, e que produzirá certos pensamentos em vossa mente, o que por sua vez influenciará outras mentes. E assim por diante, para além da capacidade de o homem pensar mais longe, e tudo isso a partir da passagem de um minúsculo grão de fuligem. Tudo isso que dissemos mostra a relatividade e associação das coisas, e o fato mais profundo de que não há coisas grandes nem pequenas na mente que tudo cria. Detenhamo-nos aqui para refletir por um instante. Se certo homem não tivesse encontrado certa mulher, no obscuro período da Idade da Pedra, o leitor, que agora se debruça sobre estas linhas, não estaria aqui neste momento. E talvez, se o mesmo casal não tivesse se encontrado, nós, que escrevemos estas linhas, tampouco estaríamos aqui. E o ato mesmo de escrever, de nossa parte, e o ato de ler, da parte do leitor, poderá não só afetar nossas vidas respectivas, mas também poderá exercer uma influência direta ou indireta sobre muitas outras pessoas que agora vivem e que viverão nos tempos vindouros. Toda ideia que nos ocorre, todo ato que praticamos, tem seus resultados diretos ou indiretos que têm seu lugar na grande cadeia de causa e efeito. Por várias razões, nesta obra não queremos entrar em considerações sobre o livre-arbítrio ou o determinismo. Entre essas diversas razões, a principal é que nenhum lado da controvérsia é totalmente exato, com efeito, ambos os lados são parcialmente verdadeiros, de acordo com os preceitos herméticos. O princípio da polaridade mostra que ambos são meias-verdades, os polos opostos da verdade. Os preceitos ensinam que o homem pode ser livre, e ao mesmo tempo,
limitado pela necessidade, dependendo do significado dos termos e da elevação da verdade a partir da qual a questão é examinada. Os escritores antigos a expressam da seguinte maneira: quanto mais distante a criação estiver do centro, mais limitado estará; quanto mais dele se aproximar, mais livre será. A maioria das pessoas é mais ou menos escrava da hereditariedade, do meio ambiente, etc., e manifesta muito pouca liberdade. São guiadas pelas opiniões, costumes e ideias do mundo exterior, e também por suas emoções, sensações e condições. Não manifestam nenhum domínio digno desse nome. Repudiam essa afirmação com desprezo, dizendo: ora, claro que sou livre para agir e proceder como bem me apraz, só faço o que quero fazer. Mas não conseguem explicar direito de onde provém o quero, e o como bem me apraz. O que as faz querer fazer uma coisa de preferência a outra? Por que lhes apraz fazer isto e não aquilo? Não há um porquê associado a seu prazer e querer? O mestre pode transformar esses prazeres e quereres em outros, na extremidade oposta do polo mental. Ele é capaz de querer por querer, em vez de querer porque algum sentimento, estado de espírito, emoção ou sugestão ambiental provoca nele uma tendência, ou um desejo de fazer alguma coisa de um jeito, e não de outro. A maioria das pessoas é arrastada como a pedra que cai, submissa ao meio ambiente, às influências exteriores e às condições e desejos internos, para não falar dos desejos e das vontades de outros mais fortes que elas, da hereditariedade, do ambiente e da sugestão, empurrando-as sem nenhuma resistência, nenhum exercício da vontade de sua parte. Movidas como os peões no tabuleiro de xadrez da vida, elas desempenham seus papéis e são postas de lado assim que a partida termina. Os mestres, porém, conhecendo as regras do jogo, elevam-se acima do plano da vida material, e colocando-se em contato com as forças superiores de sua natureza, dominam seus humores, temperamento, qualidades e polaridade, assim como o meio em que vivem, e deste modo tornam-se motores em vez de peões, causas em vez de efeitos. Os mestres não escapam da causalidade dos planos superiores, mas se ajustam às leis superiores, e assim dominam as circunstâncias no plano inferior. Eles formam uma parte consciente da lei, sem serem meros instrumentos aleatórios. Enquanto servem nos planos superiores, eles regem no plano material. Porém, tanto nos planos superiores como nos inferiores, a lei está sempre em ação. O acaso não existe. A deusa cega foi abolida pela razão. Agora podemos ver, com olhos esclarecidos pelo conhecimento, que tudo é regido pela lei universal, que o número infinito de leis nada mais é que uma manifestação da única grande lei, a lei que é o todo. É uma verdade inconteste que nem mesmo um pardal deixa de ser percebido pela mente do todo, assim como todos os nossos fios de cabelo são contados, como disseram as Escrituras. Não há nada fora da lei, nada do que acontece é contrário a ela. Contudo, não cometais o erro de supor que o homem é simplesmente um cego autômato, longe disso. Os preceitos herméticos ensinam que o homem pode usar a lei para superar as leis, e que a vontade superior sempre prevalecerá contra a vontade inferior, até que por fim chegará a etapa em que buscará refúgio na própria lei, e zombará das leis fenomênicas. Será o leitor capaz de apreender o significado intrínseco de tudo isso?